Isso. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a professora Juliana por ter feito esse convite. Viver Mais Leve é o nome de um programa que eu criei. Eu adoro Viver Mais Leve. Vocês gostam? Né? E para a gente poder viver mais leve, às vezes a gente precisa sair das caixas. Vocês já ouviram falar quando a gente fica dentro da caixa? Fica dentro de uma caixinha apertada, que nem está sendo legal para a gente mais. E aí a gente precisa sair dela? Pois é, isso aí chama expansão de consciência. Expansão de consciência é quando a gente consegue, a cada dia que passa, por exemplo, chega alguém e fala assim, nossa, teu vestido está horroroso. Você fala, então tá. Isso significa que meu vestido está horroroso é só um ponto de vista da outra pessoa. E para mim, tudo bem eu ouvir o ponto de vista da outra pessoa, mesmo que seja diferente. Então, a expansão de consciência, quanto mais expandida a sua consciência, maior a sua capacidade de incluir tudo sem julgamentos, né? Mas, por outro lado, às vezes a gente passa uma vida inteira num lugar bem apertado, né? E a gente passa a vida reclamando que está apertado. E até quando você está disponível a ficar aí e continuar reclamando que está apertado? Às vezes está apertado por causa do governo, às vezes está apertado por causa dos professores que apertam muito, às vezes está apertado por causa dos pais que ficam apertando a gente. E aí? O que está apertado aí para você? Né? Então, como eu trabalho com expansão de consciência, eu trabalho com perguntas estranhas, como essa aí que eu fiz, né? E essas perguntas, elas não têm o objetivo de você ter uma resposta lógica. Porque se você tiver uma resposta lógica, você cai dentro do casulo de novo, dentro do quadradinho que você está acostumado a viver. Então é assim, você faz a pergunta e sai correndo. Não ouve a resposta. Porque você solta, porque depois a gente vai falar mais sobre essas perguntas. Acho que eu não vou falar sobre isso agora não. Já já a gente conversa sobre isso. Opa! Aqui, esse é o logo do meu trabalho, né, do Viver Mais Leve. E no Viver Mais Leve, eu trabalho uma profunda transformação das pessoas. Eu trabalho com o coach dentro do Viver Mais Leve, mas muito mais que isso. Eu trabalho com a constelação, com a acupuntura, com Theta Healing, com a barra de Axis. E com mais de 25 anos aí de estudo. Na verdade, começou com 15 anos, sabe? Eu era muito curiosa. Eu tinha umas perguntas que ninguém tinha. E eu ganhei um livro de hipnose dessa grossura. E eu li tudo. Aí depois que eu li o livro, eu precisava testar quem era a vítima. Meu irmão, coitadinho, deitadinho na caminha dele. Falei, Marco, fecha os olhos. Meu irmão já deu aula aqui. Naquela época, ele era mais bonzinho. Aí eu falei, fecha os olhos que eu vou fazer um teste. Aí eu fui mandando a mão dele subir. Quando ela estava aqui em cima, ele abriu os olhos, viu que a mão estava lá em cima e falou, manda a minha mão descer agora. Eu falei, opa, sou boa nisso. Já gostei. Né? Aí quando eu estava na faculdade, e aí quando eu li esse livro, ele falava do poder da autossugestão. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É quando a gente fala, por exemplo, quer ver um poder de autossugestão? Eu sou feia. Isso é o poder da autossugestão. Pro lado ruim, né? Pro lado do mal, negativo. Eu sou linda. Também é o poder da autossugestão. E ali ensinava a fazer frases poderosas, positivas, né? Dentro da concepção da hipnose, para você conseguir atingir objetivos. E aí eu falei, nossa, eu preciso testar, eu preciso de um objetivo, que objetivo que eu vou querer? Aí eu era super CDF, gente, eu tenho que admitir. E aí meu objetivo foi tirar 10 em todas as provas. E aí, gente, eu cheguei à conclusão que aquele negócio não funcionava, porque eu não tirava 10, eu tirava 9,75, 9,5, 9. E aí depois, quando eu estava na faculdade, eu estudei a PNL, eu não sei se vocês já ouviram falar de programação neurolinguística. Aí que eu tive certeza que o bicho não funcionava mesmo. Porque aí a PNL ainda usava alguns conceitos da hipnose e não funcionou, eu não tirava 10 em todas as provas na escola. Poxa, que frustração. E agora, recentemente, quando eu fui estudar Axis,
Vocês já ouviram falar da Axis Consciousness, das barras de Axis? Depois a gente vai falar, depois eu vou explicar para vocês aí que eu descobri o porquê que eu, que sou tão estudiosa, entendi tão bem o que estava escrito naquele livro do Poder de Sugestão e por que mesmo fazendo tudo certinho não funcionou comigo. Mas no final eu conto essa história. Bom, vamos lá. Queria fazer uma pergunta, uma enquete. Eu quero que vocês olhem esses sintomas aí e vocês contem quantos desses vocês têm. Dá uma contada. Agora eu vou fazer uma enquete. Quem tem só um? Quem não tem nenhum? Uau! Parabéns. A moça aqui, gente, levanta mais alto que todo mundo quer te conhecer. Porque você é uma pessoa especial. Muito bem. Quem tem só um? Quem tem só um? Quem tem dois? Ô, gente, eu tô começando a desconfiar que vocês não estão respondendo a minha enquete. Quem tem 3? Ah, já melhorou, já tá respondendo. 4. 5. 6 ou mais? Ui, eu precisava de um voluntário só e eu continuo precisando de um voluntário só. Quem tem 8? Quem tem maior que 8? Das meninas que tem maior que 8, vocês gostariam de fazer uma demonstração comigo? Gostaria? É uma demonstração que normalmente eu faço as pessoas gemerem, mas sentindo um pouco de dor. Alguém gostaria? Você vai, Carol? Oi? Não, pra fazer nada de mal não, né? Machucar eu não, né? Não, ela está perguntando se eu vou machucar. Deixa eu explicar. Bom, deixa eu melhorar minha proposta, porque assim também ninguém vai querer. A minha proposta indecente é o seguinte, assim. É um pouco de gemido, um pouco de dor, mas uma noite deliciosa que vocês vão descansar a noite toda, vão dormir muito bem. Calma aí, gente. Vocês estão pensando bobagem. Volta aqui. Pessoal, e aí uma semana inteira dormindo bem. Opa! Uma semana inteira com menos ansiedade. Uma semana inteira com menos irritação, brigando menos com as pessoas. Uma semana inteira, talvez, se você está acostumado a ter dor de cabeça todo dia, ou dor no pescoço, ou dor no ombro, talvez uma semana inteira sem dor no ombro. Que mais? Sono ruim. Às vezes, agitação mental. Se vocês tiverem prova essa semana, quem vier aqui me ajudar vai perceber que vai ler o parágrafo uma vez e vai entender tudo. Carol. Eita. Carol. Alguém está precisando? Carol. Alguém quer? Ela quer. Vem cá, Carol. Senta, Carol. Senta, Carol. Relaxa, Carol. O que é isso? Olha, eu vou pedir para alguém vir aqui para segurar o microfone para mim, porque eu vou precisar das 2 mãos, tudo bem? Você vem? Vem, Luiz. Ela já veio. Ela quer ajudar porque ela quer ver de perto, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma sessão de auriculopuntura. Sabe por quê? Eu sou farmacêutica. O jeito comum da gente resolver todas aquelas coisas é para cada coisa que a gente está sentindo. Claro que você dorme desse lado ou do outro? Ai, meu Deus, então... Então vai de cá, então. Não, mas... Então senta aqui para mim, senta ali. Tá. O jeito comum da gente resolver aqueles problemas
É tomar um analgésico para dor, tomar um benzodiazepínico para insônia, tomar um ansiolítico para ansiedade, um antidepressivo para depressão. E por aí vai, né? Tira esse brinquinho para mim. O que acontece? É muito comum, então, as pessoas, mesmo estando tão jovens, tá sofrendo de tantas coisas. E o pior de tudo, pessoal, que na idade de vocês, as pessoas consideram que é comum ficar com agitação mental, é comum ficar ansioso, é comum ficar depressivo, acho que é até normal, né? E acha que não tem jeito para isso, que não tem o que fazer. E aí vocês entram em semana de prova, vocês entram em pânico, porque aí vocês começam... Olha só, gente, é só uma sementinha de mostarda, tá? Não vou usar agulha. Só que eu vou usar a inteligência do corpo dela. A gente tem aqui... Por que os medicamentos funcionam? Por que um benzodiazepínico funciona, um analgésico funciona? Porque eles imitam as substâncias que existem no nosso corpo, né? Isso não tem nem 200 anos de tecnologia, a farmácia é recente, né? Só que os chineses, há mais de 3.000 anos, eles perceberam que o nosso corpo ele é tão inteligente, tão especial, tão incrível, que é só apertar o botão certo para produzir o remédio certo, na dose certa, pelo tempo certo. Vocês acreditam nisso? É impressionante. Você está ansiosa agora? Tô morrendo. Está com dor de cabeça? Não, tô ansiosa. Não, você está só ansiosa. Mas está ansiosa por causa do procedimento ou você é ansiosa? Eu sou muito ansiosa. Você é muito ansiosa? Hoje você tá gata. Cadê o bordão? Ó, esse ponto aqui, dói? Mas eu vou furar amanhã aqui. Não devia. Ó, eu vou apertar você com isso aqui, tá vendo que não dói? Não. Não doeu, né? Então, nessa técnica que eu uso, não são todas as técnicas que eu uso que são assim. Nem todos os pontos doem, só os que ela precisa. Quer ver? Esse aqui chama tensão nervosa. Ai, meu Deus. Ai, doeu mesmo. Esse aqui... Você tem agitação mental? O que é agitação mental? Vocês têm agitação mental? Vocês têm? Agitação mental é quando a gente está estudando um parágrafo, a gente começa a ler ele. Quando a gente chega no final, a gente não lembra o que acabou de ler. Não é falta de memória. É agitação mental, porque no meio do caminho a gente pensou em tanta coisa que a gente não lembra mais o que a gente pensou. Tá? Esse é o pontinho da agitação mental. Dói? Pra caramba. Pra caramba. Tá? O que vai acontecer? Dói na hora que eu coloco. À medida que vai fazendo o efeito, vai parando de doer. E aí, no final da palestra, é bem capaz ela estar dormindo. Você tem dormido bem? Tem? Isso aqui é a ansiedade. Dói? Pouquinho. Isso aqui é o estresse da semana. São 3 pontos do estresse da semana. 1, 2, 3. Ai, doeu mesmo? Carolzinho. Eu não devia ter vendido meu peixe todo errado, né? Gente, isso aqui é uma delícia. Nossa. Gente, vem ver. Olha só, e agora eu vou apertar 5 pontos que são do estresse há muito tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui... O que significa isso, gente? Você quer parar? Isso significa, gente, que ela está estressada faz muito tempo. Na verdade, esses 5 pontos são epífise, hipófise, hipotálamo, subcórtex. Então, o que acontece? Muito tempo você estressando o seu corpo, você arrebenta o seu corpo e não percebe. Aí você está com 40 anos, você está com hipotiroidismo, hipertiroidismo, pressão alta, diabetes. Não começou porque você completou 40. Começou porque na idade de vocês não cuidaram. Vocês não cuidaram do bem-estar físico, vocês não cuidaram do bem-estar mental.
Vocês consideraram a agitação mental como uma coisa normal e foi passando por cima. E aí vocês vão tirando notas difíceis, notas baixas na escola, e aí vai virando um efeito bola de neve. Tá? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui tá doendo? Não. Esse aqui é o medo, a insegurança. Só dói, gente, se a pessoa precisa, tá? Posso dar uma furadinha na sua orelha? Sério? Você tá com a pessoa aqui. Dói menos que esse apertadinho. Pode? Ai, meu Jesus. Dói menos. Pode? Não. Se você deixar, eu faço. Vai, Carol. Pode? A Carol tá super relaxada. Ela tá com o ombro, que é pura tensão nervosa. Eu vou usar uma técnica que vai liberar o ombro dela rapidinho. Se ela deixar. Pera então, Carmen. Ai, Carol. tá, Carmen. Ai, meu Deus. Gente, vocês viram que ela tá se abanando? É comum quando a gente mexe com a acupuntura e aperta os botões certos para equilibrar a pessoa sentir calor, tá? Tá, pode? Ai, meu Deus. Vai doer pouco. Carol. Já foi? Quietinho, Carol. Relaxa, Carol. Melhorou? Relaxou? Soltou aqui? Soltou. Você sentiu? Você percebeu? Conta Sim. pro pessoal. Soltou? Tô relaxada, gente. Nem tanto. É verdade. É que tá soltando aqui. Espera aí que ainda tá faltando uns pontinhos aqui. Esse aqui eu tô soltando só o ombro dela, que tava bem preso. Espera aí, Carol, falta só mais duas, tá? Tá saindo muito sangue. O que acontece? Eu dei uma furadinha na orelha dela em pontos que tem a ver com essa tensão muscular aqui, tensão muscular do pescoço, e às vezes dá dor de cabeça por conta dessa tensão, tá? Aí o que acontece? Quando ele sangra bastante, significa que o trem tá apertado, tá congestionado, a pessoa tá muito cansada, muito estressada, muito tensa. Tá? Peraí. Mas aí depois, no final... Carol, né, Carol? Sim. Carol, muito obrigada. Você foi muito corajosa. No final, a Carol vai falar como é que ela tá se sentindo, tá? Aí a gente vai ver como é que tá. E aí depois, durante a semana, vocês perguntam pra ela como é que foi a noite de sono dela. Se ela tiver mais light... Opa, tá saindo um pouquinho de sangue ali. Faz favor pra mim, limpa pra ela. Se bem que é bom sangrar um pouquinho assim, porque tá... Esse sangue aí tá liberando uma tensão muscular muito grande. Porque o que acontece? A gente pensa que tudo isso aí tá desconectado, né? E a gente vai em diversos médicos para tratar. Mas dentro da minha experiência, o que eu tenho observado? Que é como se fosse um efeito dominó. Essa lata de lixo aqui é uma lata de lixo de estresse que a gente carrega nas costas e a gente devia esvaziar toda noite, descansando de verdade, não levando os problemas para a cama. Mas a gente carrega nas costas, né? E às vezes dorme abraçado nessa lata de lixo cheia de estresse. Aí o que acontece? Vem os conflitos e os problemas do dia a dia. A gente estressado, um problema que é desse tamanho, ele começa a se tornar desse tamanho. Parece um gigante, parece um dragão. E a gente fala assim, não vou dar conta. Então eu faço um trabalho voluntário com pacientes de câncer. Eu chego para eles e falo assim, olha, você gostaria de se sentir menos preocupado, menos irritado, menos estressado, menos ansioso? A pessoa, Fia, não tem jeito, porque eu tô com muito problema lá em casa, além da doença. Eu falo assim, vamos ali, eu vou cuidar de você. Aí eu faço essa técnica que eu fiz na Carol.
Em 10, 15 minutos eu pergunto para a pessoa assim, com o que você está preocupada agora? Ela fala assim, só a dor na orelha, o resto mais nada. Então já teve um grande avanço. E aí depois eles voltam me contando que ficaram menos irritados, que tiveram mais tolerância com as pessoas, que brigaram menos. Porque realmente eles estavam muito estressados e uns percebem que os problemas dele estavam lá no futuro. Era o exame do mês que vem, eram as dificuldades financeiras que não dava para resolver agora e nem de noite. Normalmente a gente pensa nessas coisas de noite, né? E aí o que acontece? Esse estresse derruba o primeiro dominó nessa fileirinha de dominó, que é a tal da agitação mental. É a cabeça que não para de pensar. Depois vem as tensões musculares, porque pensa bem, se você dorme pensando, você não vai passar na prova, você dorme relaxado? Você dorme assim, né? Como diz minha mãe, tô relaxado, né? Não é, você dorme totalmente assim. Você dorme assim, qual que é a probabilidade de você dormir assim a noite inteira e acordar sem dor? Quase nenhuma. A probabilidade de acordar com dor é muito grande. Aí você acorda com dor. Se você acorda com dor, você fica leve, de bem com a vida, ou você fica já irritado desde manhã? Irritado. Vai arrumar mais problemas e conflitos? Vai, às vezes à toa, né? E aí só aumenta a agitação mental, tensão muscular, dor. Aí quem tem dor dorme bem? Não. Quem tem problemas, pensando lá no futuro, ou lá no passado, no que deu errado, dorme bem? Não dorme. Aí piora tudo. Aí piorando só esses aqui, ó, daqui um pouquinho o estômago começa a parecer que tem um dragão aqui dentro, né? O intestino ou prende ou solta, né? E aí começa, às vezes quem tem asma, quem tem problemas respiratórios, alergias, começa a atacar tudo, né? Daí depois dá um pulo, depressão, ansiedade. Faz sentido para vocês? Então, por isso que a gente cuida aqui, no começo, tá? E tem meios da gente cuidar disso, só que a gente não conhece, porque os únicos meios que a maioria das pessoas conhecem é esse aqui. Eu sonhava em curar todo mundo, mas só isso aqui não dá. Eu percebi que não dá, pelo menos como farmacêutica, como doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, eu percebi que não dá, tá? Não sei qual que é a experiência de vocês. Mas para mim eu percebo que precisa algo mais. Aí, o que acontece? Você olha para um colega e fala assim, nossa, eu falei A para ele e ele explodiu comigo. Gente, para um copo cheio derramar, basta só uma gota. A pessoa está por aqui. Qualquer coisa que você fala para ela, às vezes é motivo de briga. É briga com o namorado, briga com a mãe, briga com o filho, briga com o colega de trabalho, briga com o colega da faculdade. Não é isso? Faz sentido? Né? Então, gente, quando isso aqui está cheio e esse copo aqui está fazendo uma versão dessa lata de lixo, de estresse, que a gente guarda dentro da gente ao invés de jogar fora, né? Não há quem aguente. E até quando você está disponível a manter o seu copo cheio? E aí a gente está falando, vocês fizeram uma análise comportamental, já sabem como é que vocês se comportam dentro do ambiente de trabalho, já sabem com quem vocês trabalham melhor. Mas se vocês estiverem irritados, nervosos, ansiosos, depressivos, vai trabalhar bem? Não vai. Vai trabalhar com leveza, com alegria? Não vai. Até quando? Aí, o que acontece? Eu gosto muito, como coach, eu já gosto das perguntas poderosas. Mas depois que eu comecei a dar a classe de barra de Axis, tem umas perguntas que ainda são mais poderosas ainda. Mas o ser humano sempre gosta de perguntas, e o nosso cérebro é como o Google. Você tá com uma pergunta, ele sai louco pela uma resposta. Só que quais são as perguntas que normalmente a gente faz, principalmente à noite, quando a gente está com um problema bem grande para resolver? Isso faz sentido para vocês? Por que isso só acontece comigo? Uma pergunta. Será que eu vou mal na prova de novo? Será que eu nasci para ser pobre? Será que eu nasci para sofrer? Será que um dia eu vou receber aposentadoria com essa crise econômica?
Por que essa crise nunca passa? Será que eu nunca vou ter tempo para nada? Por que ninguém gosta de mim? O que eu fiz de errado para merecer isso? O Brasil só piora, como é que eu vou ter emprego? Esse tipo de pergunta passa na cabeça de vocês? Então, essas pergunta é incrível, mas esse tipo de pergunta é uma pergunta que leva a gente morro abaixo, fundo do poço. Se vocês quiserem manter essa pergunta, para mim está tudo bem. Na classe de barra de axis eu ensino novas perguntas, que são como aquelas do primeiro slide que eu deixei para vocês. São perguntas que entram na irracionalidade. São perguntas que a gente faz e deixa. E solta, não fica procurando uma resposta racional. Porque de repente a gente vê uma possibilidade completamente nova. Agora essas aqui faz a gente ficar um eterno correr atrás do rabo. Não sai do lugar. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a agitação mental aumenta ou diminui? Aumenta. E como seria se você se esvaziasse? Essa é uma pergunta que já expande. Aí você talvez não tenha a resposta agora. Eu até vou apresentar algumas, mas eu gostaria que isso ficasse para vocês, como se vocês anotassem, na hora que estiver lá com a insônia, ou estiver na hora da prova, ou estiver estudando, estiver muito nervoso, como seria se eu esvaziasse agora? Só lança essa pergunta. Essa pergunta, ela tem o poder de te levar para o mais, tá? Então vamos lá. Como seria se você se esvaziasse? Vocês já viram essa figura? Eu acho muito bonita porque tem uma técnica de meditação chamada Mindfulness. Não sei se vocês conhecem, aqui a UFENAS até tem alguém aí que já dá o curso, acho muito legal. Mas isso é se esvaziar. O que significa isso? Quando a gente está sentado aqui, só de corpo presente, e a nossa pensamento está na prova, está nos likes do YouTube, nos likes da mídia social que a gente tem, está na prova do mês que vem, está na mensalidade que os pais não conseguiram pagar, está nos problemas de saúde da família que ficaram em casa, está nas decepções, nas tristezas do passado, porque levou fora, enfim. Você não está presente. Você está presente de corpo presente, mas a sua mente está longe, está agitada, está mal. E aí, por mais que você descubra a sua análise comportamental, o que você faz de melhor, você não vai fazer de melhor, porque você não está presente. Aqui, a gente trabalha no modo automático. É assim, o modo automático, eu, por exemplo, sofri uma decepção enorme com um namorado. Aí vem um rapaz conversar comigo, eu faço, já não te quero. E já dá um chute nele. Por quê? Modo automático é, eu não olho para ele. Vem um professor que está no modo automático. Ele já ouviu tanta coisa chata de aluno, que vem um aluno bom conversar com ele, ele já dá uma patada. Acontece. Acontece por quê? Porque a gente está no modo automático. Às vezes, você está no modo automático com seus amigos, porque você foi traído tantas vezes, que vem uma pessoa querendo contar uma coisa para você, você já, pum, já dá um coição. Isso é modo automático. Por quê? Você está aqui, ó. Como seria se você se esvaziasse? Você sai do modo automático e vai para o modo presença. O modo presença é eu estou aqui agora de corpo, de mente, de alma, de espírito e de todas as possibilidades que você queira, de emoção. E é muito gostoso estar nesse estado de presença. Carol, como é que você está agora? Já tá quase dormindo. Carol, como é que você está? Fala. Tô de boa. A Carol tá de boa. O que acontece depois que uma pessoa faz a acupuntura? Mesmo que seja essa técnica tão simples que eu usei com vocês. Hoje tem técnica sem dor, inclusive eu tô com um selinho aqui, da acupuntura sem dor, é só um selinho, não dói nada. Tem acupuntura com agulha, tem do jeito que vocês quiserem, tá? Mas o que acontece? A Carol deve estar cansada. Então não se assustem se ela dormir no meio da palestra. E precisar de reboque para ir para casa, né?
Mas ela vai dormir tão bem essa noite. Sabe quando a gente é criança, que a gente brincou o dia inteiro e depois dorme gostoso? É esse soninho que a gente tem depois de uma sessão. E aí a gente passa uma semana inteira gostosa e aí a gente se recompõe. O corpo da gente volta ao normal. E aí sabe aquele problema que parecia dragão? Você tira de letra, porque você fica mais próximo do estado de presença. Então a brincadeira aqui é o seguinte: mente cheia ou mente plena? Né? Então o que vocês querem? Né? Como seria a vida de vocês se vocês se esvaziassem? Aí precisa de ajuda? Às vezes para a gente se esvaziar a gente precisa de ajuda. E aí a gente precisa considerar um psicólogo, precisa considerar um psiquiatra. Tem muitas pessoas, tem amigos queridos meus que eu conheço N técnicas, mas eles só acreditam nos medicamentos, eles só consideram como sendo bacana o medicamento, não gostam nem de psicólogo. Então é um psiquiatra. Não tem problema, tem opção para todo mundo hoje. Às vezes você quer conversar, psicólogo, eu sei que aqui na universidade tem psicólogo, né? É bacana na hora que a gente se percebe com necessidade, porque aquilo tudo que eu mostrei para vocês no começo, lá não é normal. Pode ser comum, mas normal nem pensar, tá? Outra forma de vocês terem ajuda é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabiam que existe um serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio aqui no Brasil, que tem mais de 50 anos e atende as pessoas gratuitamente por telefone? São voluntários treinados. Aliás, é claro, se eu estou aqui, vou acabar convidando vocês, aqueles que sentirem no coração essa vontade de ajudar o próximo. Quem quiser fazer esse trabalho, o que eu prometo para vocês é que vocês vão treinar o músculo do coração a ser cada vez mais empático, treinar o músculo da compaixão e acabar expandindo cada vez mais a consciência, porque você vai ouvir cada coisa lá e você vai acolher a verdade do outro, sem julgamentos e sem críticas. E se vocês precisam conversar, o atendimento é 24 horas por dia. Então, às vezes, eu estou nervoso, eu estou tenso, eu não estou conseguindo me esvaziar sozinho. Liga, conversa com alguém. Vai ser bem bacana. Aconteceu no treinamento de uma pessoa que estava para ser voluntária, ela estava com uma questão que ia ser resolvida dali 5 dias. E aí ela resolveu contar pra gente essa questão. E na hora que ela começou a contar, ela estava com dor de cabeça, dor no corpo, já tinha tomado analgésico e não tinha resolvido. Ela acabou de contar, adivinha, com a dor de cabeça? Acabou. A dor no corpo? Acabou. E os próximos 4 dias, que era para ser extremamente tensos, foram tranquilos. Só porque ela se esvaziou. Outra forma de se esvaziar, a acupuntura. A Carol, que fez aquela cara de horror e acabou com a minha possibilidade de ter clientela aqui, né? Agora já está aqui até babando, né? Depois vocês podem conversar com ela e perguntar se realmente ela vai ter uma semana mais agradável, mais gostosa. E especialmente hoje, eu espero que não na palestra, uma noite de sono legal, né, Carol? Tem também, você pode fazer uma massagem relaxante, tão gostoso, né? Agora tem algo novo, que são as barras de Axis, que eu acho, assim, encantadoras as barras de Axis. Ela é uma técnica que você coloca os dedos na cabeça da pessoa. Só a pontinha dos dedos, bem levinho, não dói. Esse eu não quis fazer, né? Podia ter sido esse, né? E o que a pessoa sente quando ela recebe uma sessão de barras? No mínimo, é uma sensação de relaxamento físico completa de todos os músculos do corpo e da mente. Ai, que delícia que é isso! É muito gostoso, porque a massagem, quando você faz, eu adoro massagem, mas ela relaxa mais o físico, nem sempre a mente. As barras relaxam a mente, e o que elas podem produzir ao longo do tempo são infinitas possibilidades. Por quê? Porque quando você recebe uma sessão de barras de Axis, os neurocientistas já perceberam, já mediram pelo eletroencefalograma,
que você baixa tanto as ondas cerebrais que você entra em delta e teta. Vocês já ouviram falar disso? Delta e teta são ondas cerebrais que você entra quando você dorme e sonha. São aquelas ondas bem baixinhas, você está quase em coma. E quando você faz as barras, você entra nessas frequências acordado. Que é isso que acontece com os meditadores, aqueles lá do Tibete que passaram a vida inteira meditando. Por isso que eles são tranquilos, suaves, calmos, porque a mente está plena, não cheia. Eles estão vazios, então se esvazia. E aí leva consigo crenças, ideias, coisas automáticas que não funcionam mais para você. Funcionou lá no passado, mas não funciona mais. As barras de Axis, quem quiser aprender, no dia 6 de outubro, domingo, eu vou dar uma classe. E quem quiser saber mais, só entrar no site que sempre está tendo, eu dou uma classe por mês, uma formação. Aí você ganha o certificado internacional e você pode aplicar as barras nos seus amigos, nos seus familiares e pode até ganhar um dinheirinho aplicando isso profissionalmente. É bem legal. Aí tem uma vantagem, quando a gente aplica as barras, a gente trabalha não só o cliente, mas a gente também. Então, diferente de fazer uma massagem que a gente fica cansado no final, quando a gente faz as barras, quando a gente corre as barras em alguém, a gente fica descansado. É bem legal. Para criança com déficit de atenção, para adultos com déficit de atenção, para autismo, para pessoas que estão com demência. É um trabalho muito legal, muito bacana. E como seria se você se esvaziasse? E como seria fazer uma faxina? Vocês já assistiram a Marie Kondo no Netflix? Recomendo um documentário da Marie Kondo que ela ensina como arrumar a casa. É muito bacana. Ela ensina a gente tirar toda a roupa do guarda-roupa, colocar em cima da cama e escolher voltar para o guarda-roupa só aquelas que dão alegria pra gente. Não é porque precisa, não é porque é bonita, é só porque dá alegria. Vocês estão acostumados a escolher as coisas que dão alegria para vocês? Não, né? Às vezes, começar escolhendo pelas roupas é um bom treinamento. Mas vamos fazer uma faxina. Que outra faxina que a gente pode fazer? Vocês estão vendo? Dizem, se eu colocar um sapo, se eu jogar um sapo, eu não fiz esse experimento, eu odeio sapo. Se eu ver o sapo, eu que pulo fora na hora. Mas se eu jogo um sapo numa panela quente, o sapo pula. Mas se eu coloco o sapo numa panela fria e vou esquentando bem devagarinho, ele morre, porque ele se adapta. O estresse é assim. Vocês começaram a entrar nessa panela quente quando vocês eram adolescentes. Aí foi vir o primeiro ano, segundo ano, o terceiro ano, o Enem, a faculdade. E aí o que acontece? A gente vai acostumando com esse estresse. E a gente não sabe a hora de pular da panela. Vocês estão lá cozinhando e nem percebe. Então, que tal se a gente começasse fazendo uma faxina, fazendo essas perguntas pra gente? O que é tóxico para mim? O ambiente, as pessoas, as emoções, as memórias, as ações, os hábitos, as escolhas. Vou deixar isso aí como exercício para vocês. Se vocês quiserem anotar, façam em casa. Anotem, fala assim, olha, o que é tóxico para mim? E será mesmo que eu preciso manter isso na minha vida? Às vezes é uma pessoa, é uma conversa, até um amigo antigo que sempre foi tão legal, mas hoje não é mais. Como seria fazer uma faxina? Como seria eliminar? Às vezes é o ambiente, às vezes não dá para você eliminar completamente o ambiente. Mas às vezes dá para você reduzir o teu contato com aquele ambiente, ou reduzir aquele contato com aquelas pessoas, ou pelo menos se tocar que aquilo lá é tóxico para você. Porque às vezes você passa uma vida inteira convivendo com pessoas tóxicas, com ambientes tóxicos,
com lembranças tóxicas e não tá nem aí. E olha lá o sapo. Tá só esquentando na panela. Vai morrer, porque ele não pula. E aí, tem coisas que é mais difícil da gente se livrar sozinho. Mas é possível, tá? Memórias, hábitos, ações, escolhas, emoções. Eu criei o Viver Mais Leve para ajudar as pessoas a perceberem tudo isso e soltar dessa panela, mas com gosto, com vontade. E aí eu uso várias abordagens, né? Como seria se você se esvaziasse, ao mesmo tempo que você se esvazia, você mudasse essas ideias? É muito legal no meu trabalho, que eu já, às vezes é uma sessão só. Meu trabalho, modéstia à parte, primeiro que eu amo, e segundo que realmente eu não vendo a técnica para a pessoa que vai me procurar, eu vendo o resultado. Então eu atendo gente do mundo inteiro pela internet, acho uma bênção, a internet é muito legal. E já aconteceu assim de eu atender pessoas que tinham sido abusadas sexualmente a infância toda pelo padrasto. E foi uma sessão do Viver Mais Leve e uma constelação. Só. Às vezes, eu atendo uma pessoa, teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu queria falar em público porque meu trabalho está precisando que eu fale em público, mas eu tenho medo. Aí ela entrou no Viver Mais Leve, normalmente o Viver Mais Leve, porque a linha que junta tudo isso é o coach, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ela falou assim, não, eu vou precisar de umas 10 sessões. Eu falei, não, calma. Você só precisa falar em público. Conversei com ela ali um pouquinho, entendi aonde que estava o problema dela de falar em público. Falei, não, acho que uma sessão só. Eu falei, não, eu preciso de mais. Foi uma sessão, gente, tá por aí fazendo um tanto de palestra. Fiquei super feliz na hora que eu vi. Às vezes é medo de dirigir. Então, às vezes, quando essas coisas pequenas e a pessoa lembra quando é que começou aquilo, aí é facinho. Às vezes é uma percepção do próprio corpo, eu me sinto feia. É lógico, eu não vou colocar ninguém se sentindo a Gisele Bündchen, uma modelo internacional, não é isso, não se trata disso. Mas é olhar para a gente mesmo e ter carinho, e ter acolhimento para a nossa verdade, para aquilo que a gente é. E isso dá para fazer com todas essas abordagens aqui, Theta Healing, EFT, Barra de Axis, PNL, Florais de Bar, EMF Express. Ai, tem cada coisa legal. O Theta Healing é muito bacana. Porque eu lembro que eu falei que eu fazia hipnose, né? Quando eu fazia hipnose, eu dependo da outra pessoa entrar em transe para eu mudar alguma coisa dentro dela. No Theta Healing, eu entro em transe. Mais fácil. E se a pessoa realmente disser sim com o coração, ela quer que eu tire a ideia de que é perigoso falar em público e coloque que é confortável falar em público, é possível. É claro que não é tão simples assim, porque sempre tem mais coisas além disso. Mas é possível a gente cuidar da pessoa. E eu uso todas ao mesmo tempo. Quando a pessoa vai no meu consultório para fazer uma sessão do Viver Mais Leve, eu faço tudo. Porque eu faço que a pessoa vai ter mais resultados. Porque umas gostam mais da acupuntura, que nem a Carol, e outras gostam mais de outras coisas, né? Outras abordagens. Tá? Mas dá para mudar ideias limitantes, emoções estagnadas, memórias traumatizantes, tudo isso dá para trabalhar. E é muito comum também me procurarem pessoas que estão fazendo tratamento com psicólogo. Porque muitas vezes no psicólogo, a gente traz à tona as coisas, a gente traz para a consciência e entende o porquê das coisas. Só não consegue mudar o sentimento. Lá no meu consultório eu consigo destravar aqui dentro. Tá? Às vezes é uma sessão só dependendo do caso. Mas o Viver Mais Leve é um conjunto de 10 sessões. E aí quando eu combino o objetivo do Viver Mais Leve com o meu cliente, se ele não atingir o objetivo, eu devolvo o dinheiro dele. O total, na íntegra, porque eu confio no meu trabalho. E como seria se você se esvaziasse e tirasse o peso extra das costas? Não sei se vocês já tiveram a sensação que parece que vocês carregam um peso desde sempre. Muitas vezes, pessoal, esse peso tem sentido sim. E 95% dos meus clientes que fazem a constelação familiar comigo,
Eles falam que depois da constelação familiar parece que tirou uma tonelada das costas deles. Eles sentem profundamente leves. E tem vários depoimentos que eu coloquei na internet por eles falarem tanto em leveza que eu coloquei o nome do meu trabalho de Viver Mais Leve. Né? Porque realmente... E eles falam das transformações. A constelação familiar, ela fala das relações familiares. Para vocês entenderem, quando a gente está com um problema com um colega da República, às vezes a gente vai mal na prova, às vezes a gente briga com os pais, porque é amigo da República. Agora, se esse problema de relacionamento é dentro da família, vai interferir mais ou menos na nossa vida? Mais. E quando ele é inconsciente, ele vai interferir com força, que é o que a constelação familiar descobre. E eu trabalho de um jeito extremamente intuitivo. Então, como eu falei para vocês, a pessoa entra em contato comigo. Por exemplo, teve um caso da Dinamarca, do moço que ele entrou em contato comigo porque ele tem uma filha no Brasil e a mãe não deixava ele ver a criança. E aí ele fez a constelação familiar. Ela estava fazendo alienação parental, era um caso bem grave. Em 3 meses, a criança de 5 anos pegou o avião sozinha e voou para a Dinamarca. E detalhe, a mãe aqui do Brasil da criança nem sabe que foi feita a constelação. Para vocês entenderem como que essa técnica ela é poderosa para reequilibrar essas questões de relacionamento. Isso realmente interfere na vida da gente. É um trabalho maravilhoso. E se eu fosse resumir em uma palavra, e essa é a minha queridinha, a constelação familiar é a minha queridinha, com certeza, porque se resume em amor. E o que eu vejo todos os dias que eu faço constelação não é falta de amor na família, é amor enrustido. Vocês acreditam nisso? Sabe como é que é o amor enrustido? Vou dar um exemplo bem rapidinho. A menina viu a mãe apanhando do pai a vida inteira. Ela ficou com uma raiva do pai, mas uma raiva profunda. Um ódio do pai. Ela pode amar o pai? Não pode, porque o ódio não deixa. Então ela enruste aquele amor. Ela fica com raiva da mãe, porque a mãe não toma uma providência, ela não se posiciona. Então ela também fica com raiva da mãe. E aí no coraçãozinho dela, ela diz assim: quando eu crescer eu vou fazer melhor. Ixi, ferrou. Todas as vezes que no coraçãozinho da gente, quando a gente é criança, a gente diz que vai fazer melhor, pode verificar. No máximo igual, na maioria dos casos pior. Aí o que ela faz? Ela cresce, se casa com um homem que bate nela. Por quê? Esse homem que bate nela, o marido dela, é um mau substituto para o pai dela. E aí ela honra o pai dela através desse homem e honra a mãe através do sofrimento dela. Puro amor enrustido. Quando o amor pelo pai e o amor pela mãe vem, e é justamente isso que a constelação faz, deixar o amor fluir como uma força enorme para vocês, filhos, aí a mágica acontece. Tudo pode acontecer. É maravilhoso isso. Bom, mas vamos lá. E como seria se você se esvaziasse? E se fosse divertido se esvaziar? Dá para ser divertido? Bom, para o meu filho se esvaziar, sabe o que eu fiz? Ele é muito agitado. Eu sou calma, tranquila, parada, pacífica. No dia que eu falei para o meu filho: filho, acabou a guerra no mundo, ele chorou, porque ele gosta de guerra. Vocês entenderam? Aí como é que eu fiz? Eu não entendia, muito enérgico, o tempo todo pulando, aquela coisa hiperativa. Que difícil. O que eu fiz? Uma boa mãe faz com uma criança dessas, e ele às vezes ficava com aqueles ataques de raiva que até a veinha do pescoço batia. Quando tinha 3, 4 anos. Comprei o que para ele? Um saco de boxe. Né? Então pode ser divertido se esvaziar. Às vezes você precisa bater. Né? Às vezes as professoras, os alunos, eu acho até que devia ter aqui na escola um saco de boxe. Né? Porque aí quando você está lá com raiva, você já vai lá e já bate. Foi legal que o Rafael estuda no Colégio das Irmãs. A Freira falou: nossa, a gente precisa de um desse aqui. Eu achei uma gracinha. Né? Mas pode ser mais divertido, pode ser andar de bicicleta, né?
pode ser fazer o exercício na academia, ou correr ao ar livre, pode ser praticar yoga, meditação, mindfulness, ou fazer uma atividade como uma dança. O que é divertido para você? Eu não mando eu correr. Não manda eu correr, que eu já fico pensando assim. Tem gente que fala assim, eu vou meditar enquanto eu corro. A minha meditação é quando é que vai acabar. Então agora manda eu sentar e ficar horas sentada só meditando. Aí eu fico. Então cada um tem um jeito diferente. Mas o que é divertido para você? O que você poderia colocar no teu dia a dia que seria legal? Pensa nisso, né? Eu pratico yoga há 12 anos, eu amo. Há 12 anos atrás eu fazia assim, viu, professores? E o negócio balançava. Agora, e além disso, a minha amiga da mesma idade disse pra mim que diminuiu 3 centímetros. E eu cresci 1. Meu sonho é ter 1,60 m e agora finalmente eu tenho. Nos últimos 10 anos eu cresci 1 centímetro com a yoga, tá? Então pode ser divertido? Pode ser divertido. O que é divertido para você? Aí você vai alegar para mim. Ah, mas eu não tenho tempo, né? Aí você vai falar, você não tem tempo para diversão. Você não tem tempo ou isso não é prioridade para você? Né? Você não tem tempo ou isso não é prioridade? Pensa nisso. Se você não cuida da sua mente, o tempo que você gasta para estudar é 5, 10 vezes mais do que se você tiver com a mente tranquila. Você não tem tempo ou isso não é prioridade para você? E aí, a pergunta é, você sabe o que é realmente prioridade para você? Porque essa que é a grande questão. O que é importante para você? Aí depois você reclama. Estou me esforçando muito e não tenho resultado nenhum. Né? O que é prioridade para você? E aí você olha para esse esqueminha aqui, olha o teu nervoso, a tua agitação mental, a ansiedade, às vezes até depressão. Mas tudo isso aqui está valendo a pena? Para que você está fazendo tudo isso? O que você está fazendo faz sentido para você? Aquilo que você está aplicando o seu tempo está fazendo sentido para você? É uma coisa realmente importante? A pergunta é, lembra da pergunta que eu falei que abre espaço na mente, expande a mente, a consciência? Até quando você está disponível a viver o que é mentira para você, apenas para validar aquilo que você comprou como verdade de pessoas tão estimadas? Lembra que eu falei no começo que eu li o livro de hipnose? E eu fiz tudo direitinho, que eu queria tirar 10 em todas as provas? Lembra que eu cheguei à conclusão que não funcionava nem a hipnose nem a PNL, porque eu não consegui tirar 10 em todas as provas? Eu descobri o porquê. Porque não adianta você usar a melhor técnica do mundo se você estiver contando uma mentira para você mesmo. E eu contei uma mentira para mim mesmo. Naquela época, eu estabeleci como objetivo tirar 10 em todas as provas. Mas não era bem assim. E agora eu descobri. É que quando eu era criança, eu estava na 4ª série, cheguei para o meu pai com o boletim toda feliz e contente, 9,75, 10, 9,5, 9. Meu pai olhou bem para minha cara e falou assim, por que você não tirou 10 em tudo? Eu falei, uai pai, mas eu até pensei que eu tivesse do bem. Ele, mas por que você não tirou 10? E aí eu queria tirar 10. Porque o meu pai sempre tirava 10, por que eu não tirava 10? Só que o que eu queria era tirar 10, ou eu queria ser vista e admirada pelo meu pai? Às vezes a gente gasta uma energia enorme numa coisa que não resolve nada, que só cansa, um esforço enorme,
para morrer na praia. Porque você está usando as melhores técnicas, aprendendo as melhores coisas, mas para algo que não tem significado nenhum. É verdade para o outro, para o seu pai, para sua mãe, para seu tio, para sua avó, para o seu amigo, para a Gisele Bündchen, para a blogueira que você segue no YouTube, mas não é verdade para você. E aí você se mata atrás de uma mentira, né? E isso causa um sofrimento enorme. E aí, como seria se você se esvaziasse? O que você realmente escolheria para a sua vida? O que você realmente escolheria? Até quando você vai viver uma vida de mentira apenas para validar a opinião de pessoas tão queridas? Aquilo que você comprou como verdade dessas pessoas tão queridas. Até quando? E se não precisasse de nada disso, o que você realmente escolheria? Você escolheria ter feito contabilidade? Você escolheria estar aqui? Ou você escolheria um outro tipo de trabalho? Você escolheria um outro tipo de pessoas para conviver? O que você escolheria? E aí, dentro do Viver Mais Leve, para ajudar a pessoa a responder todas as questões que a gente tiver interesse, aí eu uso o coach, junto com todas aquelas abordagens. Tá certo? Muito bom. E aí a gente consegue enxergar adiante. E dentro do meu trabalho, eu ajudo a pessoa a enxergar onde ela quer chegar, mas ir além. Lembra do Buzz Lightyear? Ao infinito e além? Acho que esse é o meu lema. Ao infinito e além. Não tem limites. São infinitas as possibilidades, desde que você se permita, desde que você escolha isso. Porque nada muda se você não mudar, né? Então, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, estou aqui disponível. Eu quero agradecer mais uma vez a professora Juliana, as professoras aqui que montaram esse evento. Eu adoro dar aula, vocês perceberam, né? Ah, e só uma coisa, Carol, como é que você está se sentindo? Eu percebi que a Carol queria tirar uma foto desse slide, acho que ela gostou, hein? Apesar daquela cara feia. Como é que você está se sentindo, Carol? Conta pra gente. Eu tô sentindo mais leve, minhas costas estavam muito tensas. Minha costela estava muito... Agora eu tô mais leve. Viver mais leve? Vamos embora, gente. É essa a ideia. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Gratidão. Obrigado. Obrigada.